Então vamos dar continuidade aqui ao evento. Eu já ouvi a história da empresa e da marca do nosso próximo palestrante e em outras ocasiões, e é um case assim que é foda. O nosso próximo palestrante, ele tem uma marca que é mundialmente famosa e que está presente em mais de 45 países. Aplausos, por favor, para a gente receber o Juliano Pulga da Alabama Mafia. Fala pessoal, boa tarde. Primeiramente queria dizer a todos vocês que eu tô de ressaca, tá? De verdade. Fizemos uma festa da firma em casa ontem, foi até um pouco mais tarde do que eu imaginei. E então se eu estiver meio paradão assim, vocês me ajudam a dar uma levantada na moral, beleza? Bom, primeiro eu vou... Quem daqui conhece a Alabama Mafia? Já conhecia? Já tinha ouvido falar? Beleza, pô, legal, que bom. Alguém já comprou? Vamos comprar também, né, galera? Vamos ajudar aí a firma a movimentar. Tá. Aí, agora... Ixi. Tem Venvance também? Tá, eu sou super sincero, tá? Então, vou falar um monte de palavrão, um monte de besteira e... Eu acredito, né? Eu estava pensando... A verdade é que eu esqueci que eu tinha que palestrar hoje. Eu lembrei ontem, final de tarde, quando o Kruger me mandou uma mensagem, né? E você viu, né? Porque eu te falei ontem, né? Então eu não tenho nenhuma apresentação pronta, mas eu fiquei pensando o que eu podia trazer aqui para vocês que, de certa forma, ajudasse aí, ou gerasse algum tipo de valor. E aí eu pensei em tudo que a gente veio conversando na última semana, e que isso aqui, que eu vou mostrar para vocês nessa apresentação, é a primeira vez que a gente está colocando a público, né? Depois do vídeo, né? E, na verdade, o que eu vou fazer aqui não é uma palestra, é um brainstorming com vocês. Então, eu vou basicamente expor o que a gente está pensando como empresa, né, como marca, para os próximos anos. Então, pode ficar muito legal, mas pode ficar uma bosta. Então, espero que vocês entendam, beleza? Tá, então, primeiro, eu vou passar o vídeo aí da marca, para a galera conhecer. Bota o som. Tem que fazer o drama, né? Bota o som bem desde o começo. Já não tem mais o mesmo impacto que seria no começo. I have a story to tell. The story of our family. The story of the mafia. Not this mafia. Labella Mafia. We have humble beginnings, but what a journey. From selling a few clothes on the beach to million pieces every year, from 1 to 2 to 10 to thousands, selling in more than 40 countries. There is no superhero in our story. In the end is always the story of the people. If you only see our success, let me tell you, you are not looking deep enough. We left a lot of sweat and blood on the ground, our own blood and sweat. We faced some real hard obstacles. But we strive. We survived. And damn, we grew. During the last decade, we developed the most incredible network, so strong, flexible, and dynamic. The challenges only make us stronger. As one once said, alone we go fast, but together we go further. As all families, we also have our family recipe. Be inspired, work hard, stay true to your values, help others. Add more hard work on top, mix all together, and let cook.
Nah, let it burn. If it exploded in the end, you did it right. We are La Bella Mafia Nation. We are thousands from all around the world, united by our values, united by our design. And revolutionizing the fashion industry is our legacy. Beleza, blá, 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 tá ligado? Quando você, independente do nicho, mercado, tamanho de empresa, né, que vocês estão hoje, né, tem duas linhas que sempre caminham, né? Uma é a linha do produto. Elas caminham em paralelo. Eu estou falando que a ressaca pegando. Eu esqueço umas palavras, aí vocês tentam assimilar no meio. Uma é a linha do produto. E a outra, a gente pode falar que é a linha do branding. Ou marketing. Sei lá. Né? E como que a gente vai avançando, ao longo que a gente vai avançando como empresa, alguns momentos, o teu posicionamento como marca e o que você está vendendo como produto, eles não estão em sinergia. Isso acontece muitas vezes. Quer ver? Bom, deixa eu perguntar aqui, uma pessoa que eu nunca vi aqui, peraí. Você já ouviu me falar sobre a La Bella Mafia alguma vez? O que era a La Bella Mafia para você? Fala a primeira palavra, assim, tenta ser... Streetwear? Legal. Você? Qual que era a primeira palavra que vinha? Meio de academia, né? Roupa de gostosa. O que mais? Você já tinha falado, já tinha ouvido falar? Não conhecia. Beleza. Então, assim, cara, a minha visão inicial, eu era adolescente, começo dos anos 2000, então o que, na verdade, eu fiz foi projetar o que era a visão dos rappers americanos, né, numa mulher. Né, numa mulher. Então, essa é a base da construção da La Bella Mafia. Né, e o design é inspirado em early 2000s total, assim, essas referências, né? Mas isso vinha de mim, né, pela forma com que a minha vida pregressa aconteceu. Né? Tipo, eu sempre tive mais amigas mulheres, porque em algum momento da minha vida, né, foram... digamos que eu era o menorzinho da sala, né? E aí as meninas elas eram bem... Eu tinha duas amigas que eram bem estranhas, assim, né? E era só eu que era amigo delas. E depois elas viraram modelo. Né? E ficaram validadas e me autovalidaram. Ou seja, o menorzinho da sala começou a ter muita moral. Né? E isso foi despertando confiança e eu fui aprendendo, assim, naturalmente, a minha linguagem de comunicação foi desenvolvida mais pelas minhas amizades com mulheres, ou seja, a própria forma de falar, né? E então, tipo, cara, assim, eu fui, se eu botar dos meus melhores amigos, meus principais, né, que estão o tempo inteiro comigo, mais da metade é mulher, né? E isso dá muito ligado na forma com porque eu projetei não uma roupa, porque eu desenhei não roupa para homem, que seria para mim, olhando no espelho, mas sim para elas, né? E aí, eu fiquei pensando esses dias, né, no que a gente passa nesse vídeo aqui, né? Eu só falei isso para vocês entenderem um ponto crucial, né? A minha empresa, em 2018, ela praticamente quebrou. Quebrou no sentido das coisas, devia uns 30 milhões de reais, assim, e não gerava caixa suficiente. Ela era uma empresa muito robusta, né, fábrica e tudo mais, e eu era o diretor de criação dela. Né, eu não era o CEO. Né,
E ó, esse meu TDAH me leva para lá toda hora, vou tentar olhar para cá, que é mais fácil daí. E eu não era o CEO, então tipo, eu não entendia nada de gestão, esses papos que o Bruno falava ali para mim, parecia chinês, EBITDA, geração de caixa, eu pensava nas caixas marrom, que saía o sapato, entendeu? Mas eu entendia de marketing e entendia de desenvolvimento de produto, né? Quando eu vendi metade da empresa para salvar ela, né? Acabou que não deu certo esse M&A, e eu recomprei ela, recomprei pela dívida. Só que eu recomprei 100%. Nesse momento não tinha mais família daí no negócio, porque eu comecei vendendo roupa na praia e tal. Eu não quero ficar contando a história passada, né? Quem quiser saber mais, entra no YouTube, tem um documentário Oxigênio, e aí vai conceituar para vocês. E aí não tinha mais família. Quando não tinha mais família, eu tinha todo o controle de tudo na minha mão, né? E aí eu podia apontar para uma direção, um propósito, né? E é sobre isso que eu vou falar hoje. O meu propósito ali era o quê? Salvar a empresa, salvar a família, né, que estava, né, ia ficar sem dinheiro. E para isso, né, eu tinha que me comprometer com muitas coisas, então e deixar, né, sacrificar muitas outras, inclusive tempo, saúde, enfim, relacionamentos com amigos, etc. E eu consegui, né? Eu consegui. Através das pessoas que eu consegui engajar e trazer para a empresa, eu consegui. Então, eu tinha uma empresa que não faturava 45 milhões, gerava menos de 10% de EBITDA, né? Logo no primeiro semestre que eu assumi, eu dobrei o EBITDA, foi para 14%. E aí, entrei em 2020, fudido, eu ia fazer um negócio chamado RJ, que é uma renegociação judicial. Que o que é? É quando você assume que você tem a dívida, né? Assina judicialmente lá, e aí pede um arrego jurídico para prorrogar ela dentro da tua possibilidade de pagamento. No dia que eu ia pegar, de fato, a empresa 100%, eu tinha que fazer uma transferência, que era basicamente tudo que eu tinha no caixa. Tudo, né? Caixa presente, né? E aí eu fiz. Eu fiz, e, cara, foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, né? Tipo, falei, puta, agora a empresa, essa porra é minha, de verdade. Bah, fechou. Tava fodido, sabia que eu não ia tirar dinheiro da empresa durante alguns anos, mas estava feliz, né? E aí, da pandemia, bom, fudeu tudo. Na semana seguinte. Exatamente na semana seguinte. Só que aí, graças à modulação que o mercado ficou, ao trabalho de branding, né, as pessoas que eu trouxe, né, a gente conseguiu não somente não precisar fazer RJ, que nem deu para entrar com RJ, porque tudo estava fechado, né? Então eu não consegui renegociar a dívida, simplesmente parei de pagar, né? Só que a gente triplicou o tamanho. Na verdade, a gente vai quadruplicar. Nossa projeção de faturamento para esse ano é 150 milhões. Né? Só que a gente está gerando 24 de EBITDA. Né? Então, assim, a gente provavelmente vai ficar maior que a empresa que tinha nos comprado nos próximos meses. E aí isso gerou um outro ponto, cara. Eu entrei em zona de conforto de novo. Qual que era o meu propósito dali para frente? Porque antes eu falava lá, Global or Nothing, tal, não sei o quê. E agora? E eu passei a última semana, eu sou uma pessoa muito fechada, tá, rapaziada? E fazendo umas terapias aí para tentar me abrir, então talvez eu vou ficar emocionado aqui, e aí se alguém filmar eu vou ficar puto. Eu preciso manter essa minha imagem de durão. E aí eu passei a última semana pensando sobre isso, na verdade não as últimas semanas, não a última semana eu consegui consolidar. Né? E mais os últimos, sei lá, 2 meses, né? Eu não tinha isso na minha cabeça. A empresa crescendo pra caralho, dando dinheiro, nunca ganhei tanto dinheiro na vida, entendeu?
E eu não estava feliz, velho. Não estava feliz. Tipo, hoje, se eu quiser, eu não preciso trabalhar pro resto da vida. Acho que por umas 3 vidas. Basta eu parar a empresa e vender ela. E tem muita similaridade, e foi muito louco, porque a gente estava falando sobre isso agora ali dentro. Né? Porque estava faltando propósito. Eu entender de novo qual é a bagaça. E é um papo que talvez para vocês agora, dependendo do tamanho da empresa ou onde vocês estejam, não vai fazer sentido nenhum. Mas eu posso garantir que um momento vai. Em algum momento vai, porque ele vai faltar. E se você não tiver, você vai cair. Porque eu podia cair agora. Eu podia cair, porque, beleza, se eu vender a empresa, eu não preciso trabalhar mais, mas se eu manter ela aberta, eu sempre correndo risco. Quanto mais eu cresço, mais risco eu cresço. Mais risco eu ganho. Entendeu? E um líder não pode ser instável. Né? Um líder ele tem que estar ali na frente. Ele não precisa também ser o super-herói. Porque isso cria um distanciamento. Né? A equipe vai achar, porra, por que eu vou me conectar com esse cara que é o super pica da galáxia lá? Ele faz tudo sozinho. Eu nunca vou ser que nem ele. E aí começou a bater o sentimento de como que eu sou na minha pessoa física. Né? Eu tenho uma coisa que, tipo assim, um amigo meu me fala um problema, falo da empresa dele. E aí eu fico imerso na parada da empresa dele. Eu gosto de resolver problema. Tipo, agita a minha cabeça, tal, não sei o quê. E eu estava falando com o Lucas. Cadê o Lucas? Está aí, não? Não, está lá dentro, fazendo podcast. E eu tenho uma outra característica, é o seguinte, eu estou no sinal, eu não estou sem demagogia, tá? Estou realmente falando sem preparar. Eu estou no sinal, eu vejo um mendigo assim, eu não consigo não dar uma esmola. Porra, imagina. Primeiro que não é assim, né? Você ficar dando dinheiro o tempo inteiro, né? Você não sabe se o cara... enfim. Foda-se também. Eu sempre dou esmola. Só que eu não gosto também de ficar o tempo inteiro abrindo a porta, falando. Eu não tenho paciência para ficar ouvindo. Né? Então, eu não olho. E eu comecei a pensar o porquê que eu dava aquela esmola. Né? Qual que era o motivo? Né? Qual que é o motivo que te faz dar uma esmola para alguém na rua? Qual que é uma forma de agradecer o que a gente tem. O que mais? Querer o bem do outro. O que mais? Querer o seu bem. A analogia é o seguinte. Pode não significar nada para vocês, mas para mim significa. E aí, Ruda? Devia ter comprado Bitcoin quando você falou, filho da puta. Porra, foda. Quando ele falar, compra, tá? Me fudi já umas 3 vezes já. Quem mais está aí? Já perdi a atenção. Calma, depois eles falam, senão fudeu. A analogia que eu faço disso é você pegando dinheiro e dando a esmola na rua é igual botar uma moedinha no caça-níquel, num cassino. Entendeu? Porque a gente faz para nós. Por que a gente faz para nós? Porque a gente quer sentir aquela sensação. Tá? Você quer sentir aquela sensação. É seu cérebro pedindo isso. Né, doutor? É o seu cérebro que gosta daquela... Deixa eu tomar uma água, senão... Uma água não, Red Bull. Brincadeira, rapaziada ali. A gente quer... É o nosso cérebro pedindo para ter aquela sensação de novo. Entendeu? Isso é o que move. E você pode negar o quanto for. É isso. É químico. Está aqui dentro. Entendeu? Da mesma forma que um empreendedor viciado em empreender. Eu sou viciado. Tanto que às vezes eu estou resolvendo o problema de empresa do amigo meu. Não é porque eu acho que eu estou ajudando. É também, mas o princípio não é isso. É porque eu estou usando do problema dele para mim. Entendeu?
E aí, quando você começa a entender você, né, como você funciona, você começa a identificar o propósito da tua empresa. Né? E geralmente não é grana. Aliás, quando é grana, sempre dá merda. Isso que eu vou falar para vocês, principalmente quem está no digital. Né, eu estava falando com o Diamante, né, e ali dentro, vocês falam muito de dinheiro o tempo inteiro, brother. Tá ligado? Tipo, é só dinheiro, só dinheiro. Eu acho um saco falar com vocês, porque só faturei tanto. Foda-se, tá ligado? Entendeu? Tipo, porra, eu tenho vários amigos que faturam 1 bilhão, né? E a gente fala de negócio e não se ouve falar sobre um valor de faturamento. Entendeu? Aí os caras digitais, não, faturei, pá, foda-se. E aí? O que você deixou? Né? E eu comecei a pegar esse entendimento do como eu funcionava e projetar nas pessoas que estavam ali comigo. Porque o que é uma empresa? O que é uma empresa? Existe a empresa, não existe a empresa Nike, né? Não existe a empresa Toyota, não existe a empresa Apple. Existe a mensagem que está ali, que conecta aquelas pessoas. Né? Alguma coisa está ali. Né? Certamente não é a grana, porque você, ainda mais hoje, né? Você ganha dinheiro de várias formas. Né? E uma empresa ela só avança quando o maior número de pessoas dentro dela está alinhado para uma direção. Quanto mais pica, quanto mais foda as pessoas você vai trazendo, mais força tem puxando para cada lado. Mais força tem puxando para cada lado. Entendeu? Então, quando você está sozinho, beleza, tá, eu não preciso definir propósito, nada, tal, não sei o quê. Segue em frente, porque você já está no teu inconsciente, já é como você é, tal. Agora, quando você começa a crescer, que depende de mais gente, né, depende de fornecedor, depende disso, daquilo, é muita força puxando para todo lado. Então, passa a ser fundamental. Às vezes, quem está perdido é você. E você entender como você funciona, talvez te ajude a resolver o problema. E aí, eu fiquei pensando, por que essas pessoas estão aqui? Bom, pessoal de psicologia, de neuromarketing e tal, costumam falar que a gente se vê no espelho, né? Num relacionamento, pode ser um relacionamento de amizade, num relacionamento amoroso, seja num relacionamento de compra e venda, né? A gente... E aí, ô, caralho? Obrigado, ele já tá fudido. Eu tenho tempo para palestrar? Como é que é? Tenho, né? Me avisa aí, vai me avisando, tá? Aí eu acelero. E o que eu estava falando? Eu estava falando? Ah, tá. Que a gente se olha no espelho, né? E procura similaridades. Então, os nossos amigos, a gente são tudo meio parecido com a gente. Né? A pessoa que a gente escolhe passar a vida, casar e tal, também. Só que a gente procura também ter um pouquinho de coisa diferente, que é que vai agregar. A gente procura valores também. Tanto valores que a gente compartilhe, quanto valores que a gente admire e ainda não tenha. Da mesma forma que você traz alguma pessoa para o seu time. Né? Você procura também os mesmos ativos, tanto técnicos, quanto também de princípios. Entendeu? Mas o que faz essas pessoas estarem ali, se não é o salário? E, novamente, eu olhei ali dentro de mim. Eu gosto de transformar a vida das pessoas. Eu gosto dessa sensação. Eu realmente... É algo que me dá prazer. Prazer, do total da palavra, prazer. Me deixa com satisfação. E eu faço isso dentro da empresa de várias formas. Seja evoluindo tecnicamente, ou alguém da equipe, esses 3 caras aí trabalham ali comigo. Os 3 mosqueteiros. Eles sabem segundos, vocês estão fodidos, né? Evoluindo ali,
E aí a própria equipe também faz, cara. Eu comecei a olhar e ver que a galera que está ali comigo também faz isso para o companheiro da equipe. Que a gente faz isso com o nosso fornecedor. Porque a gente conseguiu resolver um problema financeiro de venda fazendo totalmente o oposto do que o mercado fazia. O que o mercado fez? Quando deu a pandemia, pum, acelerou o e-commerce. O que eu fiz? Pum, tem um shutdown no e-commerce. E comecei a ensinar os caras, todo dia fazendo live commerce, ads, copywriting, blá, 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 isso aí que vocês ouvem o tempo inteiro aqui. Galera que não tinha nenhum conhecimento. A Labella, ela explodiu mundialmente por causa do fitness. Uma coleção que a gente tinha feito, que a Alice, que é a minha ex-mulher e é a minha sócia, tem metade da empresa, ela começou a compartilhar o conteúdo que o treinador dela passava. E aquele conteúdo era muito caro. Né? Só que passou a ser de graça para quem a seguia. E foi isso que outras influenciadoras, blogueiras, na época que nem tinha esse nome, fizeram também. Foi natural. Foi verdadeiro. Entendeu? Porque a parada só convence quando é de verdade. A gente ensinou os lojistas. Os lojistas nos retribuíram, preferenciaram a nossa marca. Entendeu? Os nossos fornecedores nos ajudaram. A gente preferenciou eles. Então, eu comecei a perceber que esse senso de fazer... Aí eu aperto na bagacinha ali, né? Cadê o... Bro, cadê aquele negócio? Esse senso de fazer bem para o próximo, né? E transformar o próximo, estava ali dentro. Eu sei que vocês estão me olhando aqui, né? Eu também estaria fazendo igual. Entendeu? Ela falando, beleza, genérico. Genérico pra caralho. Mas as coisas mais reais, elas são genéricas, assim. As mais verdadeiras, elas são, de fato, genéricas. Né? E isso guia muito como que a marca vai ir para frente. Né? Então, esse propósito que eu tinha encontrado em mim, né? Eu tinha visto e identificado na equipe, no time que está comigo ali agora, ele também tem que guiar a minha marca. Eu comecei a olhar, ao longo do tempo, e toda vez que essa linha aqui, entre o branding, que é o que eu comunico, e o meu produto estava desconexa, era porque eu não estava seguindo à risca o propósito da marca. Tá? Às vezes fazendo... Caralho. Às vezes fazendo aqui essa outra linha, ó, a parte comercial, né? Às vezes aproveitando uma oportunidade para ganhar dinheiro. Não estou falando que é ruim ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Ganhe dinheiro, é bom. Né? Vou ajudar, inclusive, vocês a poder entender cada vez melhor isso aqui. Mas toda vez que tinha essa desconexão, por quê? Porque a marca, ela sempre naturalmente comunicou isso. Né? Só que às vezes não. Quando eu peguei, por exemplo, foquei demais no público da mulher gostosa. Por quê? Porque o público estava mais fácil. Né? E a gente faz muito isso, vocês gestores de tráfego. Vou identificar o público que mais converte. Vou lá, pá. Né? Aí você fica estigmatizado com a marca da mulher gostosa. Tudo bem, e não tem nenhum problema. É também. Mas não é por causa que é a marca da mulher gostosa. É porque a gente gera esse sentimento na pessoa se sentir bem. Né? E aí, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, cara, deixa eu olhar meus dados históricos.
Porque tem uma coisa que eu aprendi nesse tempo de pandemia, é que uma empresa tem que ser data-driven, certo? Dados. Esqueçam insights e olha, esqueçam feeling. E quem está falando é um estilista, entendeu? Eu sou estilista, tá ligado? Feeling, insight é o que eu mais fiz na minha vida. Né? Estilista, o que ele faz? Ele olha uma tendência, um movimento, analisa o movimento e cria uma tese, uma hipótese para isso. Né? Só que tem um jeito bem melhor de fazer isso, chamado growth. Quem aí sabe o que é growth? Por favor, levanta a mão. Quem sabe o que é growth? Levanta a mão. Sério mesmo, rapaziada? Vocês estão no evento de marketing digital e nunca ouviram falar em growth? Sério mesmo? Beleza. Que bom, estou adicionando uma parada positiva para vocês. Growth nada mais é do que você usar os dados e trabalhar ele em hipóteses. E serve para qualquer empresa. Serve para tudo na vida. Tudo. Porque você pega os dados históricos do que aconteceu, seja ele seus ou do mercado, cria uma hipótese de alguma coisa que você vai fazer, né? E aí testa. Pequeno. Dado o teu tamanho. Deu certo? Escala. Deu errado? Aprende, coloca e utiliza esses novos dados. Basicamente PDCA, Plan, Do, Check, Act. Entendeu? Planejar, fazer, checar e agir. E aí, vocês devem estar se perguntando assim, porra, mas o Mano não falou que ele era estilista e agora está falando sobre growth, sobre tal. É porque o meu propósito foi fazendo eu ter que evoluir. Né? E aí o teu propósito faz, às vezes, você ter que fazer coisas que não necessariamente é o que você quer no presente. Né? Que é, tipo, o que te dá mais prazer, mas, tipo, o teu propósito maior não é só o de agora, né? É aquele lá no futuro. E fazendo isso, a gente começou a desenhar o que é a Labela Máfia no futuro. E eu pensei assim, caralho, eu vendia roupa na praia, já tinha quebrado uma, já quebrei duas. Né? Agora a minha empresa está o triplo do tamanho do faturamento, o meu múltiplo aumentou mais X vezes, né? Porque se antes era 6, 7, agora está 8, 9. Só que o Bruno colocou lá na apresentação dele que... não vou conseguir ler, fodeu. E a gente, como CEO, ou como quem está à frente de uma empresa, tem o papel de criar outra linha, que é a linha de destruição dela. Né? De destruição dela. E a partir daí reconstruir. Start from scratch. Né? Aquele modelo H1, H2, H3, eu falo H0, H1, H2, que eu acho mais legal H0. Né? É um modelo que está sendo repetido nas maiores empresas do mundo. Nas maiores empresas do mundo. E aí você já tem aqui no Brasil, acontecendo também, já com grande sucesso, Magazine Luiza. Né? Aquele modelo é um modelo de você criar uma verticalização, você entender que o seu cliente ele te oferece um LTV não só no produto que você vende. Entendeu? Porque ele está comprando a mensagem. Né? A gente não... o cliente ele não compra um produto ou serviço. Ele compra... Ele traz para dentro da vida dele uma solução para uma tarefa. E aí, quando você entende qual que é essa tarefa, você vê que você pode resolver ela de várias formas. Bom, se a tarefa que o meu propósito inicial, né, que era fazer algo positivo, gerar uma ação positiva, eu estava fazendo através de design, mas será que eu estava mesmo só no design? Não. Eu fiz no conteúdo, né, ensinando o cara a fazer marketing, né, visitando a loja, ligando para ele. Entendeu? E aí você consegue pensar o seguinte, bom, se eu estou gerando valor, eu posso receber por.
Ficou bonita essa, hein? Se eu estou gerando valor, eu posso receber por. Então, hoje, a Labella Mafia, ela não é uma marca de roupa só. Ela é uma plataforma. E aí a gente começou, esse é meio bem clichêzão, é o Golden Circle lá do Simon Sinek. Isso aqui é o primeiro esboço, pessoal. Por isso que eu falei que, se eu ficar meio emocionado aqui, vocês me perdoem, né? Porque foi bem profundo para a gente chegar ali. Se vocês estiverem achando saco, vocês me falam, tá? Porque eu estou dando meia volta assim. E eu botei o porquê que a gente existe. Inspirar as pessoas, de várias palavras que todo mundo estava falando, né? Estava ali, inspirar as pessoas a viver a sua melhor vida, onde quer que estejam. Viver a sua melhor vida, onde quer que estejam. Esse é o propósito, esse é o meu. Inspirar as pessoas a viver a melhor vida, onde quer que estejam. Esse é o propósito que todos os meus C-levels, todos os meus novos acionistas têm. E demonstraram isso várias vezes ao longo da vida. Não só lá dentro da Labella. Eu vou ter aqui sem querer. É que eu não vou falar aqui, tá, dessas montoras de palavra, né? 10 minutos. Beleza, 5 eu acabo. E como que a gente faz isso? Criando produtos, serviços, conteúdos que fortaleçam a confiança. Por quê? Porque a melhor vida... Ô Bruno, qual que é a sua melhor vida? Como que você definiria a sua melhor vida? Sentindo realizado profissionalmente. A sua família crescendo e feliz, estou repetindo só para todo mundo poder ouvir. Tem algo que seja somente individual, assim, alguma coisa que, tipo, que você ainda não você que seja um pouco mais palpável, assim, né? Tipo, algo que seja só seu, unicamente seu? Porra, que legal. Parabéns, eu não te parabenizei ainda. Depois te dar um abraço para isso. O meu, então não puxou o pai. Quer dizer, ou puxou, né? Depende. E aí, a minha melhor vida hoje é continuar fazendo isso, sendo dono do meu tempo. Eu não sou. Né? Ter liberdade de escolha, que eu ainda não tenho. Por quê? Novamente, a única liberdade de escolha que eu tenho para ser dono do meu tempo para sempre é vender a empresa. Entendeu? Parar, dar um shutdown. Mas aí eu perco o meu principal parada aqui. Que pode mudar ao longo do tempo, mas hoje é esse. Pode ser que um dia seja a minha melhor vida, o que a gente quer, que o meu propósito principal seja, sei lá, rodar o mundo, dar a volta ao mundo. Né? E a Labella, ela fez isso ao longo de toda a história. Quando ela fez bem, foi tentando inspirar as pessoas a viver a sua melhor vida, onde quer que estejam. Seja num produto que tenha um design com uma mensagem positiva. Seja quando a coleção de fitness, que foi disruptiva e fez sucesso no mundo inteiro. No mundo inteiro, galera. Não é só aqui, no mundo inteiro. Tinha lá, ao invés daquela florzinha, não sei o quê, todo delicadinho, tinha lá, train hard or go home. Fuck the haters, blá, 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 blá. E aquilo era verdadeiro. Entendeu? E a minha raiz daquilo era porque eu via os clipes do hip hop negão. Tá ligado? Os 50 Cent, pá, não sei o quê, sempre aquela atitude ali positiva, do jeito deles, entendeu? Então, a gente não faz só isso só através de roupa. A gente faz acessórios, roupas, marcas, nossas campanhas, nossas músicas, nossos eventos, nosso podcast, e qualquer que seja o que a gente quiser fazer. E quem conhece o case da Amazon, né?
O Jeff Bezos, não é o nome dele. O Jeff Bezos, a Amazon vendia livro. Determinado, ele viu um monte de cliente. Ele falou assim, vou vender o que eu quiser. Entendeu? E aí que a empresa explodiu. Oh! De verdade. Né? Então, porque ele entendeu o propósito dali. Né? Tem o da Apple, Think Different. Né? Por acaso eles fazem computador, mas é sempre proporcionando inovação. E aí, a gente, quando eu realizei que o meu propósito, ele ainda estava ali, que eu ainda tinha aquela vontade, porque senão eu venderia a empresa de novo, me acalmou, tá ligado? Parou com a minha agitação. Eu vi que meu time estava ali mesmo. E eles conectaram de novo em mim. Entendeu? Eles conectaram de novo em mim. Eles viram que o líder estava lá, mas ciente para onde ele estava indo. Né? E não era faturamento. Porque no começo do ano, minha busca era faturamento. Pum! Tantos milhões. Para vocês terem uma ideia, a gente, com todos os canais, em 2019, faturava 44 milhões, que eu falei, né? 45 milhões. Aí tem Brasil, Atacado Brasil, loja, franquia, e-commerce e tal. Esse ano, só nos primeiros 3 meses do ano, a gente vendeu 50 milhões só no Atacado Brasil. Com quase 2 vezes e meio o resultado. E isso não me gerou nenhuma empolgação, cara. Nada, zero. Juro por Deus. Eu tive que sair da empresa, tipo, fazer uma viagem e tal. E para alguém falar para mim assim, porra, eu achei que você queria ser a maior marca do mundo. Né? Ter uma marca mundial, ser um estilista reconhecido, né? Tal, não sei o quê. E foi lógico. E quando a gente esquece o propósito, a gente começa a desacreditar na gente. Por que aquela bela máfia não pode ser uma Louis Vuitton? Por que o Hospital Popular Veterinário do Bruno não pode ser o maior que a Unimed ou, sei lá, qualquer outro que pode ser? Por quê? Por que a empresa de vocês não pode? Esse não pode, ele pode ser a questão financeira, pode ser a questão técnica, pode ser a questão de conhecimento. Todos esses existem possibilidade de resolver. Todos esses. Talvez não da forma com que você queira ou no tempo que você queira. Agora, a única coisa que você não vai conseguir resolver com ajuda externa é o seu propósito. Ele tem que estar lá. Porque se você não acreditar, não vai. Se você não acreditar, não vai. Porque é venda. E venda é isso. Venda é convencimento. Você não consegue convencer ninguém de algo que você não acredita. Né? Então, hoje, a Labela Máfia vai se transformar, está a caminho de se transformar mais que uma indústria têxtil, uma marca, mas sim uma plataforma, onde tem desde operações financeiras, né, com parceiros financeiros, oferecendo vários tipos de serviços, porque ao longo da pandemia, eu cheguei na mentoria de gestão de fluxo de caixa para os caras. Né? Então, e aí, a gente hoje produz videoclipe. A gente tem um monte de conta no Instagram, de YouTube, não sei o quê, que nem é nossa, tipo, vocês nunca nem vão saber, mas faz parte, está alinhado com aquele mesmo propósito, de gerar, né, de criar aquela melhor vida para as pessoas. E é isso que eu queria deixar para vocês, essa mensagem. Né, porque eu vi isso aqui, sei lá, mostrar a história, ficar olhando para trás, né? Tipo, olha só como eu sou foda, eu saí da falência, foda-se, legal. Eu comecei vendendo na praia, foda-se, daí, grande merda, tá ligado? Não é isso que faz, não é por isso que você vai ser lembrado. Né? Isso não faz diferença. A mensagem que faz. Né? Então,
Tentem procurar essa mensagem na empresa de vocês, no negócio de vocês. O que vocês fazem de fato, tá ligado? E aí eu acho que pode dar certo. Aliás, eu acredito muito que vai dar certo, tanto para a companhia quanto para vocês. Valeu.